Gostaria de se tornar mais forte emocionalmente? A resposta não está em evitar a dor nem em se esconder debaixo de um cobertor toda vez que a vida te der um golpe. Não, amigo. A verdadeira fortaleza está em como você se levanta depois de cair e enfrenta a adversidade sem permitir que ela te destrua. Não, você não vai aprender tudo isso da noite para o dia. Mas com prática e um pouco de disciplina, pode se tornar uma máquina de resiliência. Os antigos filósofos estoicos já sabiam disso. Não podemos controlar o que nos acontece, mas podemos controlar como respondemos. Por isso, se algum dia você se sentir preso em suas emoções, é hora de mudar sua mentalidade e começar a cultivar hábitos que te fortaleçam de dentro para fora. Pronto para descobrir os 11 hábitos que te tornarão imbatível? Não perca o último, pois ele vai te deixar sem palavras. Mas antes de começarmos, escute esta história que ajudará a entender melhor a sabedoria contida neste material. Era uma vez um jovem chamado Arthur, que vivia em uma cidade movimentada, cheia de luzes, barulho e oportunidades. Arthur era conhecido por seu entusiasmo e energia, mas um dia, a vida o desafiou de uma forma que ele jamais imaginou. Perdeu o emprego repentinamente, junto com a segurança financeira que tanto valorizava. A situação parecia insuperável. As contas continuavam chegando, suas economias estavam se esgotando, e as noites eram preenchidas por insônia e preocupação. Arthur se sentia preso em uma tempestade emocional sem um caminho claro para sair. Um dia, enquanto caminhava por um parque em busca de clareza, encontrou um senhor idoso sentado em um banco, alimentando pombos. O idoso sorriu para ele e disse: "Parece que você carrega um fardo pesado, jovem. Posso te dar um conselho?" Sem saber por quê, Arthur decidiu confiar nele e contou sua situação. Depois de ouvi-lo atentamente, o idoso disse: "A fortaleza emocional não é algo com que nascemos, mas algo que construímos. A chave está nos pequenos hábitos. Se você quer sair dessa tempestade, comece com estas 3 coisas. Encontre uma razão para agradecer todos os dias. Enfrente seus pensamentos negativos como se fossem intrusos. Cuide de si mesmo como cuidaria de alguém que ama." No início, Arthur duvidou. Como algo tão simples poderia ajudá-lo a enfrentar um problema tão grande? Mas ele não tinha nada a perder, então decidiu tentar. Todas as noites antes de dormir, Arthur escrevia 3 coisas pelas quais era grato, mesmo nos dias mais difíceis. Às vezes eram coisas simples, como o aroma do café pela manhã ou o sorriso de um estranho na rua. Esse hábito começou a mudar sua perspectiva. Apesar das dificuldades, a vida ainda tinha momentos valiosos. Depois, sempre que um pensamento negativo o atacava, ele o questionava: "Isso é absolutamente verdadeiro?" Ao desafiar seus medos, Arthur começou a perceber que muitos deles eram exageros ou mentiras que sua mente contava para si mesmo. Por último, ele começou a cuidar de si. Caminhava, ouvia músicas que o faziam feliz e até permitia-se chorar quando necessário, sem se julgar. Com o tempo, Arthur não apenas encontrou um novo emprego, mas também descobriu algo muito mais valioso: uma resiliência emocional que lhe permitiu enfrentar os desafios com coragem. Quando alguém perguntava como ele havia superado aquela fase difícil, ele sorria e dizia: "A vida sempre terá tempestades, mas se você cultiva hábitos que te fortalecem, pode encontrar calma mesmo no meio do caos." A fortaleza emocional não é sobre não sentir dor, mas sobre aprender a gerenciá-la com hábitos simples, porém poderosos. Qualquer um pode construir um abrigo interno capaz de resistir a qualquer tempestade. Antes de começarmos com a primeira lição, se você achar este conteúdo útil, inscreva-se e ative as notificações para se manter informado sobre as novidades. Vamos começar. 1. O poder da resiliência. Você já caiu alguma vez e, em vez de se levantar, decidiu ficar no chão por mais um tempo? Claro, todos nós já fizemos isso. É confortável, não dá para negar. E além disso, todo mundo entende. Mas você já se perguntou por que é tão difícil se levantar? Por que, em vez de voltar com mais força depois de cada golpe, preferimos ficar vendo a vida passar do chão? A resiliência não é só um termo bonito que se ouve em palestras motivacionais. É muito mais do que isso. Ser resiliente significa ser capaz de enfrentar adversidades sem deixar que elas te destruam. É a habilidade de não apenas cair, mas também de se levantar com mais força. E ao contrário do que muitos pensam, não se trata de ser invulnerável, mas de ser flexível, de saber se adaptar. É fácil dizer seja resiliente sentado no sofá com um café na mão e sem nada a perder.
Mas quando a vida realmente te dá um golpe na cara, você percebe que a resiliência não é algo que se cultiva em um único dia. O que acontece quando as coisas não saem como você esperava? Pode ser que você fique com raiva, e isso é natural. Você não é um robô. Mas o problema surge quando ficamos presos nessa emoção, como se fosse nossa casa definitiva. Imagine que você é uma bola de basquete. Se você se deixa cair e não rebate, o que acontece? Fica lá, achatada, sem conseguir se mover. Agora, se você for flexível o suficiente, a queda não te destrói. Em vez de ficar jogada no chão, você toma impulso e salta mais alto. Essa é a essência da resiliência. O rebote não é automático, requer força, mas acima de tudo exige uma mudança de mentalidade. Primeiro, não se engane. Não existe resiliência instantânea nem uma fórmula mágica. Mas há algo que você pode fazer todos os dias para treiná-la: mudar seu foco. A vida não é um caminho reto. Se você insistir em caminhar por um terreno plano, nunca vai descobrir a força dos seus próprios saltos. Pense nas adversidades como oportunidades de crescimento, mesmo que sejam um lembrete doloroso de que o caminho nem sempre é fácil. A filosofia estoica pode ser uma boa aliada nesse processo. Os estoicos ensinavam que não podemos controlar o que nos acontece, mas podemos controlar como respondemos a isso. Em vez de reclamar sobre o que aconteceu, mude sua perspectiva. O que posso aprender com isso? Quando encontrar algo positivo no desafio, você já estará no meio do caminho para a resiliência. Outra técnica é a autoafirmação. Repetir para si mesmo que você é capaz de superar as dificuldades pode soar como um clichê, mas há algo poderoso nas palavras que escolhemos para nos falar. É como dizer à sua mente: ok, isso dói, mas eu vou me levantar e seguir em frente. Com o tempo, essas pequenas ações diárias começam a moldar sua fortaleza emocional. E claro, cercar-se de pessoas que te apoiem também é fundamental. A resiliência não é apenas uma habilidade pessoal, mas também uma prática social. Às vezes precisamos de um bom empurrão para sair do chão, e os outros podem ser quem nos dá esse impulso. Então, da próxima vez que você cair, não fique lamentando. Lembre-se de que o verdadeiro desafio é se levantar, e não apenas uma vez, mas quantas vezes forem necessárias. Cada golpe pode ser uma lição, e cada lição uma oportunidade para saltar mais alto. Como dizia Epicteto, o sofrimento é temporário, mas a lição é eterna. 2. Domine sua mente. Já aconteceu com você, ao enfrentar algo importante, de ouvir uma voz na sua cabeça dizendo que você não é bom o suficiente? Aquela voz irritante, como um DJ frustrado, repetindo o que você não pode fazer, o que não é capaz de alcançar. Se alguma vez sentiu que sua mente está jogando contra você, bem-vindo ao clube. Todos já estivemos lá. E se pensa que é o único a enfrentar seu crítico interno, tenho notícias para você. Todos o temos. A boa notícia é que, com prática e um pouco de disciplina, você pode aprender a silenciar essa voz e tomar o controle de seus pensamentos. Como? Continue lendo. O crítico interno não é uma voz amiga. Não é aquela intuição sábia que te guia, mas um obstáculo no seu caminho. Às vezes parece um amigo preocupado te alertando sobre os perigos, mas não é mais do que um lembrete dos seus medos e inseguranças. Esse crítico interior tem a habilidade de plantar dúvidas no momento em que você mais precisa de confiança, alimentando-se de erros do passado e comparações com os outros. Mas nem tudo está perdido. A filosofia estoica nos ensina algo valioso. O único que você realmente pode controlar é sua mente. Seus pensamentos não precisam governá-lo. Em vez disso, você pode decidir o que permite que eles façam. Os estoicos falavam sobre cultivar a fortaleza interior e focar no que está ao nosso alcance, deixando de lado o que não está. Então, se a voz na sua cabeça está dizendo que você não vai conseguir, lembre-se, você decide se vai escutá-la ou não. A primeira coisa que você deve fazer é reconhecer essa voz quando ela aparecer. Muitas vezes tentamos ignorá-la ou lutar contra ela, mas o primeiro passo é entender quando ela surge. Geralmente essa voz se manifesta quando enfrentamos novos desafios ou quando cometemos um erro. Se você for capaz de identificá-la, poderá começar a questioná-la e evitar se deixar levar pelo que ela diz. A próxima chave é mudar a perspectiva. Imagine que você tem um amigo e chega alguém que só critica, dizendo o que ele não pode fazer. Você ouviria essa pessoa ou a ignoraria? A mente funciona da mesma forma. Se você começar a se ver como um aliado,
Em vez de ser seu pior inimigo, seu enfoque mudará. Se o crítico interno disser você não consegue, responda com calma. Em que momento decidi que não podia? Outra estratégia eficaz é enfrentar seus medos com ação. Os estoicos recomendavam antecipar o pior para estar preparado. Em vez de deixar os medos dominarem seus pensamentos, enfrente-os ativamente. Se a voz interna disser que algo é muito difícil, pergunte-se: qual é o pior que pode acontecer se eu tentar? E por último, há algo que você não pode deixar de fazer: repetir, uma e outra vez. Esse truque simples, mas eficaz, ajudará a fortalecer sua mente. Se você repetir constantemente que está no controle, que seus pensamentos não te dominam e que o crítico interno diz não é a verdade absoluta, aos poucos começará a acreditar nisso. Como um treinador mental, cada vez que você silencia o crítico, fortalece sua resiliência emocional. O caminho para a fortaleza emocional não será fácil nem rápido, mas o que os estoicos nos ensinaram é que não podemos controlar o que nos acontece, mas podemos controlar como reagimos. Então, da próxima vez que essa voz negativa começar a ecoar na sua mente, responda com ação. Questione sua autoridade e lembre-se de que você é quem decide quais pensamentos devem guiá-lo. Como dizia Marco Aurélio, silenciar o crítico interno não é um ato de fraqueza, mas uma demonstração de controle e coragem diante do que realmente importa. 3. Conecte sua mente com seu corpo. Já se sentiu como se o mundo estivesse te golpeando de todos os lados, mas mesmo assim conseguiu permanecer de pé? Talvez não seja magia nem sorte, mas algo muito mais simples. Seu corpo e sua mente estão trabalhando juntos, como uma equipe bem ajustada. Se você não acredita, é hora de experimentar a velha fórmula estoica: corpo forte, mente forte. No começo, pode parecer só uma frase vazia, algo que seu professor de educação física diria para te motivar a se mexer. Mas a verdade é que a conexão entre corpo e mente é real, e não se trata apenas de estar em forma para parecer bem fisicamente. É muito mais profundo do que isso. Quando seu corpo está forte, sua mente também se fortalece. É como construir uma casa sólida. Se os alicerces são firmes, tudo o que você constrói por cima será mais estável. Imagine que você está passando por um momento difícil, daqueles que fazem parecer que nunca vai sair do buraco. Você se sente como se tudo estivesse fora de controle e não sabe por onde começar. A resposta não está em passar horas se lamentando ou buscando consolo em pensamentos negativos, mesmo que sua mente te empurre para isso. Sabia que uma das melhores maneiras de romper esse ciclo é mover o corpo? Quando você se exercita, não apenas melhora sua condição física, mas também treina sua mente para enfrentar a adversidade. Por quê? Porque o exercício tem um impacto direto no cérebro. Ao praticar atividade física, liberamos endorfinas, aquelas moléculas mágicas que nos fazem sentir bem. Mas o que nem sempre vemos é que o exercício também reduz o cortisol, o hormônio do estresse. De certa forma, o suor que você deixa na academia ou durante uma corrida limpa sua mente de preocupações, criando espaço para a clareza. Isso não significa abandonar tudo para viver só de exercícios ou usá-los como desculpa para evitar enfrentar seus problemas. Pelo contrário, veja o exercício como uma ferramenta, uma forma de organizar sua mente e preparar-se para lidar melhor com os desafios. Os antigos estoicos entendiam isso muito bem. Para eles, o controle sobre o corpo era um passo essencial para o controle sobre a mente. Cuidar do corpo não era apenas uma questão de estética, mas de disciplina, força e resiliência. Se você quer realmente fortalecer sua mente, não pode ignorar o poder do exercício. Não se trata de correr maratonas ou levantar 100 quilos. Basta começar. Pequenas vitórias já fazem diferença. Uma caminhada diária, uma curta sessão de yoga ou alguns minutos de alongamento pela manhã. O importante é tornar o exercício um hábito constante, algo que seu corpo e sua mente esperem como parte do dia. Lembre-se de que mente e corpo são dois lados da mesma moeda. Não dá para ter um forte sem o outro. Na próxima vez que sentir que tudo está desmoronando, não busque consolo nas desculpas. Levante-se, mova o corpo e perceba como sua mente começa a se acalmar, a se focar e a se fortalecer. Guarde bem isso, amigo. O corpo é o primeiro a reagir ao caos, e a mente segue a mesma direção. Mas quando o corpo se fortalece, a mente se alinha. 4. Respire profundamente. Você já percebeu que quando tudo parece dar errado,
A única coisa que você realmente pode controlar é a sua respiração? Sim, esse ato automático e tão subestimado, que muitas vezes damos como garantido. Mas sabia que respirar bem pode ser seu salva-vidas quando as emoções te inundam como uma tempestade tropical? Surpreendentemente, é mais eficaz do que você imagina. E o melhor de tudo, está ao alcance do seu nariz, literalmente. O estresse, a ansiedade e a frustração são como ondas que te atingem repetidamente. Talvez você já tenha se sentido preso em uma dessas tempestades emocionais, certo? E nesses momentos, tudo o que você faz é ir com a correnteza, afogando-se em pensamentos e emoções que parecem não ter fim. Mas aqui está a chave. Se você aprender a respirar corretamente, pode mudar o rumo dessa tempestade, como se pudesse controlar o vento. Os estoicos, por exemplo, sabiam que nossas emoções não precisam nos governar. Se você conseguir manter a calma, mesmo em meio ao caos, se tornará mais forte. Respire fundo, preste atenção e comece a controlar suas emoções, em vez de deixar que elas te controlem. Não me entenda mal. Não estou falando de uma respiração mágica que fará seus problemas desaparecerem num piscar de olhos. Seria ótimo, não é? Mas o que quero dizer é que existe uma técnica simples, acessível e incrivelmente eficaz. A respiração profunda. O truque está em fazer isso de forma consciente. Pense na respiração como se fosse um carro passando por uma troca de óleo. É algo aparentemente simples, mas que dá ao seu corpo o combustível necessário para funcionar de maneira eficiente. Ao respirar profundamente, você envia ao corpo a mensagem de que ele pode relaxar, que não precisa estar em modo de sobrevivência o tempo todo. Quando se sentir preso pela ansiedade ou por qualquer outra emoção intensa, faça uma pausa. Em vez de acumular pensamentos e sensações que só te arrastam mais para baixo, tente o seguinte: inspire lenta e profundamente pelo nariz, enchendo o abdômen, não apenas o peito. Expire pela boca com calma. Repita várias vezes. No começo pode parecer que não está funcionando, mas com prática você verá que seus pensamentos começam a se clarear e seu corpo começa a liberar a tensão. O curioso sobre essa prática é que ela funciona como um botão de reset para a mente. Quando você se sentir perdido ou fora de controle, basta respirar profundamente e se concentrar no momento presente. Cada respiração é uma oportunidade de se reconectar e recuperar o equilíbrio. E o mais impressionante é que você não precisa de nenhum equipamento especial ou habilidades sobre-humanas, apenas do seu corpo e da sua capacidade de prestar atenção. Claro, ninguém está dizendo que isso resolverá todos os seus problemas, ou fará de você um mestre emocional da noite para o dia. Nada é tão simples. Mas, se você praticar a respiração correta e torná-la um hábito diário, começará a perceber que enfrenta os desafios com mais serenidade. É como treinar um músculo. Quanto mais você o exercita, mais forte ele se torna. A filosofia estoica, que defende a calma diante das adversidades, também tem muito a dizer sobre isso. Os estoicos nos ensinaram que, embora não possamos controlar tudo o que acontece conosco, podemos controlar como reagimos a isso. Em resumo, a respiração profunda não é apenas uma técnica para momentos de crise, mas uma ferramenta que, incorporada ao seu dia a dia, pode ajudá-lo a manter a força emocional. Enfrentar as tempestades internas nem sempre será fácil. Mas, como os estoicos, você pode aprender a navegar por elas com calma e determinação. Respire fundo e permita que a magia da calma te ajude a assumir o controle das suas emoções. Como disse Abraham Maslow, a paz interior não está no controle do que acontece fora, mas em como você responde a isso. 5. Aprenda a dizer não. Todos já passamos por isso. Sentir-se preso entre o desejo de agradar a todos e a necessidade de proteger seu próprio bem-estar. Quantos compromissos você já aceitou só porque não sabia dizer não? Quantas vezes concordou em fazer algo sabendo no fundo que não tinha nem vontade nem energia para isso? Mas fez mesmo assim, apenas para não parecer mal. É um círculo vicioso que nos deixa vazios, esgotados e, o pior de tudo, culpados. E é aí que entra a arte de dizer não. Não se trata apenas de impor limites. É uma técnica para preservar sua paz mental e emocional sem se sentir egoísta. Imagine que você é um copo de água. Todos os dias as pessoas, as responsabilidades e as expectativas vão enchendo esse copo, pouco a pouco. Chega um momento em que a água começa a transbordar e você se sente cansado, irritado e sem energia para si mesmo.
Mas o que aconteceria se você se permitisse colocar uma tampa nesse copo? Dizer não é essa tampa que impede que sua energia se derrame sem controle. A filosofia estoica nos ensina que devemos nos concentrar no que está sob nosso controle, e aquilo que está fora disso não deveria nos preocupar. Portanto, ao dizer não, você está priorizando o que realmente importa, o seu bem-estar. Por que é tão difícil dizer não? A culpa. Essa velha companheira sempre aparece quando tentamos estabelecer limites. Desde pequenos nos ensinam que devemos ser gentis, sempre disponíveis, generosos. Mas a que custo? À custa da sua saúde emocional? Se toda vez que você diz sim aos outros está dizendo não a si mesmo, você está se enganando. O medo de desapontar, de ser rejeitado, ou de não atender às expectativas alheias nos paralisa. Mas aqui vai a grande verdade. Não é sua responsabilidade salvar a todos ou ser o super-herói das situações alheias. Para começar a colocar limites e dizer não sem culpa, o primeiro passo é reconhecer seus próprios limites. A autoconsciência é essencial. Se você não sabe até onde pode ir, como vai saber onde parar? Reserve um momento para pensar no que realmente importa para você e no que você precisa. O que te esgota? O que te recarrega? Com base nisso, decida se o que estão te pedindo está alinhado com seus valores e prioridades. Quando você está consciente do que é importante, fica muito mais fácil saber quando dizer não sem se sentir mal por isso. Outra ferramenta essencial é a assertividade. Dizer não precisa ser um conflito. Não é necessário ser rude ou grosseiro, seja claro e direto. Por exemplo, não posso fazer isso agora. Prefiro não me comprometer com isso. Às vezes, ser honesto e não dar explicações longas já basta. Quando você pratica a assertividade, percebe que não precisa se justificar pelos seus limites. Basta ser firme e respeitoso. Esse pequeno ajuste na maneira como você se comunica fará sua vida muito mais leve. E quanto ao medo do rejeição? Aqui está a chave. Se alguém fica chateado com o seu não, esse é um problema dele, não seu. As pessoas têm suas próprias expectativas, mas você não está aqui para atender todas elas. Deixe que os outros também aprendam a respeitar seus limites. Se você se preocupa com o que eles vão pensar, lembre-se. O verdadeiro desafio é se libertar da necessidade de agradar a todos a qualquer custo. Quando você se liberta, descobre que é muito mais gratificante manter sua paz interior. Por fim, lembre-se de que fazer isso por você mesmo é o mais importante. Se você priorizar seu bem-estar, será muito mais fácil dizer não. Não é egoísmo, é sensatez. Reconheça que se você não se protege, acaba se esgotando e não consegue oferecer o melhor de si. A culpa que você sente ao dizer não é apenas uma emoção que pode ser gerenciada. Afinal, quem vai cuidar de você se não você mesmo? Este é o princípio básico da autocompaixão. Cuidar de si para poder cuidar melhor dos outros. Aprender a dizer não é um ato de amor próprio. Não é sobre rejeitar os outros, mas sim estabelecer limites claros que te permitam ser emocionalmente forte. O arte de dizer não é, na verdade, o arte de dizer sim ao que realmente importa. Sua paz, seu tempo e seu bem-estar. Como dizem por aí, colocar limites não é um ato de agressão contra os outros, mas uma defesa a favor de si mesmo. 6. Aceite o que você não pode mudar. Às vezes você se pergunta, por que tudo precisa ser tão complicado? Por que estamos sempre lutando contra coisas que não podemos mudar, quando o mais sensato seria aceitar que há situações simplesmente fora do nosso controle? Pode parecer um truque simples, mas aceitar o que você não pode mudar é, na verdade, a chave para se libertar de um peso emocional desnecessário. É um exercício de força emocional, embora a ideia de desistir não pareça uma estratégia vencedora. A vida está cheia de momentos que nos fazem querer gritar com o universo, arrancar os cabelos e protestar contra tudo. E sabe de uma coisa? Está tudo bem fazer isso, por um tempo. Mas agarrar-se a esses momentos como se sua felicidade dependesse de corrigir o que não tem solução, te transforma em um prisioneiro emocional. Pense nisso como um cachorro correndo atrás do próprio rabo. Você se cansa, dá voltas e mais voltas, mas não chega a lugar nenhum. É aí que entra o conceito de aceitação radical, uma ideia praticada pelos estoicos há séculos. Essencialmente, ela diz: se você não pode mudar algo, pare de perder tempo lutando contra isso. A aceitação radical não é uma rendição à vida, muito menos passividade. É aceitar que existem situações fora do seu controle. É como um rio.
Se você tenta nadar contra a corrente, vai se exaurir e nunca avançar. Em vez disso, aprenda a fluir com ela. O resultado? Menos frustração, mais paz mental. Ser emocionalmente forte nem sempre significa resistir a todo custo. Às vezes, significa reconhecer os limites do seu controle e dar um passo atrás com serenidade. Vou ser honesto. Aceitar o inaceitável não é fácil. Ninguém disse que seria um passeio no parque. Mas um bom primeiro passo é fazer uma lista do que você pode e não pode controlar. Sim, parece um exercício simples, mas escrever isso ajuda a identificar os aspectos da sua vida que estão ao seu alcance e aqueles que não estão. Às vezes, o simples ato de colocar no papel já traz uma sensação de clareza e controle. A gratidão também desempenha um papel essencial nesse processo. Concentre-se no que você tem, no que é e no que já conquistou. Isso ajuda a suavizar a frustração pelo que não pode ser mudado. Quando você se foca no positivo, tudo começa a parecer um pouco mais claro. E se em algum momento você se sentir preso em suas emoções, lembre-se. O melhor a fazer é dar espaço para esses sentimentos, sem deixá-los te dominar. Está tudo bem sentir raiva ou tristeza, mas não permaneça ancorado neles. Aceite sua tempestade interna e, quando ela passar, siga em frente. Por fim, lembre-se. Tudo passa. Sim, tudo passa. Essa crise, esse dia ruim, esse problema que parece insuperável, tudo passa. A vida tem uma maneira de dar voltas, e mesmo que agora tudo pareça cinza, logo o sol voltará a brilhar. A aceitação radical é, em última instância, um exercício de paciência e confiança de que o que hoje parece insustentável amanhã será apenas uma lembrança. Aceitar o que você não pode mudar não é um sinal de fraqueza, mas de força. É um ato de inteligência emocional. Ao parar de lutar contra o imutável, você pode redirecionar sua energia para aquilo que realmente está sob o seu controle. A aceitação radical te liberta de correntes invisíveis. Ela te oferece a liberdade de ser você mesmo, mesmo em meio ao caos. Como diz um sábio provérbio estoico, a liberdade não está em mudar tudo, mas em aprender a viver com o que não pode ser mudado. 7. O poder da reflexão. Você já parou para pensar em como enfrenta as situações que a vida coloca no seu caminho? Não estou falando das respostas automáticas que você dá quando alguém te pede algo ou quando a pressão aumenta. Estou falando daquela capacidade de fazer uma pausa, refletir e se perguntar: isso realmente está me afetando da forma que penso? Se nunca fez isso, deixe-me dizer que você está perdendo uma ferramenta poderosa. Ela não só te torna mais forte emocionalmente, mas também te dá controle sobre sua própria vida. Os estoicos, aqueles filósofos que pareciam ter todas as respostas, falavam muito sobre o poder da reflexão. Para eles, a autoavaliação não era apenas uma boa prática, mas uma necessidade para viver com paz e equilíbrio. Eles entendiam que a mente tem o poder de interpretar tudo, mas também de distorcer. Então, por que não usar esse poder de forma inteligente? A reflexão não é fácil no começo. Parece como olhar para um espelho embaçado, onde nada fica claro. Enfrentamos nossa própria mente, que constantemente nos bombardeia com pensamentos, emoções e julgamentos, como um rio que nunca para de fluir. Mas aqui está o segredo. Em vez de ser levado por essa correnteza, você pode escolher ser o observador. Pode parar e se perguntar: esse problema realmente é tão grande quanto eu estou imaginando? Refletir sobre seus pensamentos e reações não é apenas uma prática de autoconhecimento. É também uma forma de fortalecer sua resiliência emocional. Quando você reserva um tempo para avaliar suas reações, começa a entender melhor por que responde de certas maneiras. Dessa forma, em vez de ser arrastado pelo caos, você pode escolher como reagir, com calma e sem perder o controle. Primeiro, não se iluda. Isso não será fácil nem instantâneo. Mas como qualquer grande hábito, a reflexão se constrói aos poucos. Não se trata apenas de ficar sozinho, mas de estar consciente do que está acontecendo na sua mente. Se você não dá espaço para pensar, sua mente se enche de ruído e você perde o controle. A reflexão começa quando você faz perguntas difíceis como: por que isso me deixou tão irritado? Como eu poderia lidar com essa situação de forma diferente da próxima vez? Essas perguntas não são para te fazer sentir mal, mas para te ajudar a crescer. Elas são a chave para entender melhor a si mesmo e as situações que enfrenta.
Mas não basta fazer isso uma única vez. A reflexão precisa ser constante. Reflita depois de momentos importantes do dia, especialmente quando algo te afetar emocionalmente. Se ajudar, anote seus pensamentos. O segredo está em transformar a reflexão em um hábito, algo que você não faz só quando se lembra, mas como parte da sua rotina diária. Ouvir o seu interior é talvez o conselho mais simples, mas também o mais ignorado. Aquela voz interna que te fala não está lá para te incomodar, mas para te guiar. Escute-a. Aprenda a confiar nela, pois ela te ajudará a tomar decisões mais sábias e serenas. A autoavaliação não te torna perfeito. Ninguém é. Mas ela te dá algo muito mais valioso: a capacidade de se entender e, portanto, de ter controle sobre como enfrentar a vida. Na próxima vez que estiver diante de uma situação desafiadora, não reaja automaticamente. Tire um momento para refletir. Veja a situação sob outra perspectiva. Não deixe que o medo ou a ansiedade te surpreendam. Aprenda a ser emocionalmente forte como os estoicos, por meio da reflexão constante. A reflexão não apenas te transforma no momento em que a pratica, mas também te prepara para enfrentar cada desafio que surgir. Não importa quão difícil seja uma situação, a autoavaliação te dá a capacidade de vê-la de um jeito novo, reconhecer suas emoções e agir com clareza. Não é mágica, é força mental e emocional construída com pequenos passos diários. Então, por que não começar hoje? Afinal, se você não investir em si mesmo, quem vai? Como dizia Freud, a reflexão constante é o primeiro passo para tomar as rédeas da sua vida, porque só quando entende seus pensamentos você pode escolher como agir. 8. A força da gratidão. Você sabia que existe uma ferramenta poderosa, gratuita e sempre ao seu alcance, que pode mudar a maneira como você encara os altos e baixos da vida? Não. Não estou falando de um superpoder da Marvel, nem de algum curso secreto de autoajuda que promete milagres. Estou falando da gratidão. Sim, essa mesma palavra que às vezes soa tão simples, mas que tem o potencial de transformar qualquer momento difícil em uma oportunidade de crescimento. Agora sei o que você está pensando. Gratidão? Sério? Como vou agradecer por algo ruim que me aconteceu? Pois bem, é exatamente aí que reside a mágica. Os estoicos, aqueles sábios da antiguidade que encaravam a vida de forma mais séria do que nós, já sabiam disso. Para eles, tudo o que nos acontece é uma oportunidade para aprender, até mesmo a dor. E a gratidão é a chave para desbloquear essa lição. Não se trata de olhar o mundo com óculos cor-de-rosa, mas de mudar o foco e usar as dificuldades como trampolim para se tornar mais forte emocionalmente. Imagine que a vida é como um rio. Às vezes a água flui tranquila, mas em outras, o rio transborda e arrasta tudo pelo caminho. Esses momentos de caos, dor e frustração são inevitáveis. E em vez de resistir, como se pudéssemos deter o curso da água, por que não aprender a nadar nela? É aqui que entra a gratidão. Em vez de se concentrar no que você perdeu ou no que não tem, olhe para o que ainda resta. Gratidão não significa ignorar o sofrimento, mas reconhecer que, mesmo nas dificuldades, há algo que pode te fortalecer. Pode ser uma lição aprendida, uma chance de sair da zona de conforto, ou até mesmo a simples satisfação de saber que, apesar de tudo, você ainda está de pé. Já reparou como as pessoas mais resilientes são aquelas que agradecem o que têm, mesmo quando suas vidas estão longe de ser perfeitas? Não é coincidência. É um hábito que elas cultivaram. Claro, isso não significa ser um robô emocional que esconde a dor com um sorriso falso. Mas com prática, é possível transformar a dor em combustível para seguir em frente. Porque cada vez que você escolhe agradecer pelo que tem, por menor que seja, está construindo uma fortaleza emocional que não depende das circunstâncias externas. Então, como cultivar esse hábito da gratidão? A chave está na prática diária. Não espere por momentos perfeitos para ser grato. Faça isso mesmo nos dias 50. Pode ser algo simples, como agradecer por um café quente pela manhã ou pelo fato de que seu corpo ainda funciona depois de um dia difícil. O importante é treinar sua mente para enxergar o lado positivo, mesmo quando tudo parece estar dando errado. Lembre-se, força emocional não é ser invulnerável aos golpes da vida, mas aprender a se levantar a cada queda. E a gratidão é essa ferramenta secreta que te ajuda a fazer isso. Os estoicos adorariam saber que algo tão simples pode ser a chave para viver com mais paz interior e força.
Então, da próxima vez que o rio da vida transbordar, não resista. Aprenda a nadar com gratidão e observe como sua dor se transforma na base de sua fortaleza. Como dizia Carl Jung, a dor não é o fim, mas o começo do seu crescimento. Tudo depende de como você a encara. 9. A ciência da felicidade. Já se perguntou por que às vezes você acorda como se fosse o protagonista de um filme de terror, enquanto em outros dias levanta com um sorriso, como se a vida fosse um campo de margaridas? Bem, a resposta está nos hábitos. E não estou falando do hábito de tomar café às 7 da manhã ou de checar as redes sociais antes de dormir. Estou falando dos hábitos emocionais, aqueles pequenos rituais que, se cultivados com dedicação, como regar suas plantas, podem transformar seu dia por completo e, claro, sua vida. A filosofia estoica, que à primeira vista parece mais complicada que um quebra-cabeças de 1000 peças, tem muito a dizer sobre isso. Os estoicos acreditavam que não podemos controlar o que acontece ao nosso redor, mas podemos controlar como reagimos a isso. Faz todo o sentido, não é? Você não pode evitar que o trânsito te faça chegar atrasado, mas pode evitar perder a calma e, com ela, o bom humor. Para ser forte emocionalmente, você não precisa ser um super-herói nem ter uma varinha mágica. Tudo o que precisa é de um pouco de autoconhecimento e de alguns hábitos. Reconhecer suas emoções é o primeiro passo para lidar com elas. Não tente ser o valente que diz não é nada, quando na verdade sente um nó no estômago. Pare e observe. Se você não pode mudar o que sente, pode mudar como escolhe responder. Um estoico diria: não é o que te acontece, mas como você interpreta isso. A gratidão é como colocar um filtro rosa em tudo ao seu redor. Todos os dias encontre algo pelo qual ser grato. Pode ser tão simples quanto o sol que aquece sua pele ou uma xícara de café em suas mãos. Você não precisa escrever um diário extenso nem fazer meditações longas, mas se esforçar para valorizar as pequenas coisas já é um bom começo. Se a gratidão fosse um músculo, as pessoas mais felizes seriam aquelas que o exercitam todos os dias. Não gaste energia mental com o que está fora do seu controle. Isso soa familiar? Todos já passamos por isso. Ficamos obcecados com detalhes de situações que não podemos mudar. Mas se você tirar alguns segundos para respirar e pensar: ok, isso eu não posso controlar, mas o que posso fazer a seguir? Srenia já estará tomando as rédeas das suas emoções. Os estoicos chamavam isso de aceitação. Como diria um deles: aceitar o que não pode ser mudado te liberta. Cuidar de si mesmo emocionalmente é como manter seu carro em bom estado. Se você cuida bem dele, ele te leva longe. Um pouco de exercício, uma alimentação saudável, dormir o suficiente e estar cercado de pessoas que te fazem bem são ingredientes essenciais. Imagine que sua mente é um jardim. Se você deixa crescer ervas daninhas, pensamentos negativos ou pessoas tóxicas, esse jardim nunca florescerá. Mas se você cuidar e cultivar esse espaço, ele será repleto de flores, paz e tranquilidade. Não espere milagres nem mudanças radicais da noite para o dia. A felicidade não aparece magicamente, como nos comerciais de TV. É um processo. Mas se você cultivar esses hábitos diariamente, começando pelo mais simples, perceberá que sua vida emocional se tornará mais forte, equilibrada e positiva. Lembre-se, você não precisa ser um estoico para aplicar a filosofia estoica. Basta um pouco de disciplina, um toque de gratidão e a coragem de reconhecer o que sente para transformar isso. Preste muita atenção. A verdadeira força emocional não está em evitar as tempestades, mas em aprender a dançar na chuva. 10. A magia do perdão. Alguma vez você ficou preso no passado, revivendo algo que te machucou tanto que não conseguia olhar para frente? Não se preocupe, você não está sozinho. O perdão, esse conceito tão bonito e elevado que muitos veem como um ato de bondade para com os outros, é na verdade um presente que você dá a si mesmo. Claro, dizer perdoe e será livre parece simples. Mas como de verdade se pode perdoar assim de repente? A filosofia estoica, com sua sabedoria antiga e prática, nos lembra que o controle de nossas emoções está em nossas mãos. Os estoicos falavam sobre ser fortes, resistir à adversidade, mas para sermos realmente fortes emocionalmente, precisamos aprender a soltar. E o perdão, embora às vezes soe como uma solução mágica, é uma das formas mais poderosas de deixar para trás o que nos pesa. O primeiro passo, e o mais complicado,
É reconhecer que a dor não vai embora sozinha com o tempo. Não. Não é como um machucado no joelho que melhora com descanso. A dor emocional tem a péssima mania de ficar, abrindo feridas que parecem nunca cicatrizar. É como esquecer um pão no forno. Você o deixa lá por muito tempo, e quando percebe, o estrago já foi feito. Mas, embora o sofrimento seja real, apegar-se a ele não o cura. E se eu te dissesse que, ao segurar esse rancor, tudo o que você faz é manter a ferida aberta? O perdão não é para outra pessoa. Não, ele é para você. Perdoar é como limpar a janela da sua mente. Quando você perdoa, deixa de ser prisioneiro do que aconteceu e se livra de um peso desnecessário. Esse ato não significa que você aprova o que aconteceu ou que o dano será apagado. Significa que você escolhe não carregar essa mochila pesada por mais tempo. O perdão não acontece de um dia para o outro, mas é um hábito que pode ser cultivado. Para começar, é importante fazer uma pausa e refletir sobre o que realmente está te afetando. Não se trata de deixar de sentir, mas de reconhecer que esses sentimentos são apenas isso, sentimentos. Aceitá-los sem julgá-los é o primeiro passo para se libertar. Depois, tente se colocar no lugar da outra pessoa. Não se trata de justificar o injustificável, mas de entender que todos cometemos erros. Esse pode ser o ponto de partida. Os estoicos, com sua sabedoria, nos ensinam a não levar as coisas para o lado pessoal. Quando alguém te machuca, geralmente não o faz porque quer te destruir, mas porque está lidando com seus próprios demônios. Ao enxergar a vida dessa maneira, você percebe que o perdão é mais um ato de compreensão do que de absolvição. Por fim, o perdão exige um pequeno gesto de coragem. Não é sobre esquecer tudo, mas sobre libertar o coração. É como largar uma corda que está te queimando as mãos. Você pode estar segurando-a porque tem medo de cair, mas, se não soltá-la, ficará suspenso no ar para sempre, sem avançar, sem crescer. E crescer é o que realmente importa. Perdoar não é um ato de fraqueza, é um ato de força. Ao liberar seu coração, você abre espaço para coisas maiores, como paz interior e felicidade genuína. O perdão não muda o passado, mas muda o seu futuro. Então, da próxima vez que o rancor te prender, faça um esforço para se soltar. Não pelo outro, mas por você. Como dizia Viktor Frankl, a liberdade começa quando você decide deixar de carregar o que te pesa. 11. Viva o presente. Já parou para pensar quantas vezes ficou preso no ciclo da ansiedade? Provavelmente mais vezes do que gostaria de admitir. Deixe-me te fazer uma pergunta. Quantos momentos da sua vida você realmente vive, em vez de ficar preso no que já passou ou no que poderia acontecer? Sim, o passado e o futuro. Esses dois grandes ladrões de paz. Os estoicos, com sua filosofia tão direta, nos ensinam que o único momento que realmente temos é o presente. Você se atreve a ouvir? A ansiedade se torna um monstro que aparece quando menos esperamos. Está lá, à espreita, lembrando do que você não fez, do que não disse, ou do que pode acontecer no futuro se tudo desmoronar. Mas sabe de uma coisa? Se você olhar bem, esse monstro não existe. É apenas uma sombra que criamos ao olhar para trás ou ao antecipar o futuro. É como tentar caminhar olhando constantemente para trás. O que acontece? Tropeçamos, caímos e, o mais importante, nunca avançamos. Se colocarmos isso sob a perspectiva dos estoicos, a chave está em aprender a estar aqui e agora. Sim, viver o presente. E como fazer isso? A resposta está em hábitos simples que podem fortalecer sua mente e, por consequência, suas emoções. Um dos primeiros hábitos é o mais básico, e provavelmente o mais ignorado. Parar para respirar. Sim, parece simples, mas acredite, é transformador. A ansiedade se alimenta do caos em nossa mente, e a forma de apagar esse fogo é criando espaços de silêncio. Não é preciso se tornar um monge tibetano, mas reservar alguns minutos por dia para respiração profunda pode te devolver a calma. Pratique isso por pelo menos 5 minutos diários e veja como sua perspectiva muda. Imagine que você está empurrando uma rocha gigante morro acima. O que acha que vai acontecer? Você vai se cansar, se frustrar e provavelmente desistir. Isso é o que acontece quando lutamos contra tudo o que não podemos controlar. Os estoicos nos ensinam a focar apenas no que está em nossas mãos, o presente. Se algo não depende de você, simplesmente deixe ir. Aprenda a dizer, não posso fazer nada com isso. Em vez de se esgotar, concentre-se no que pode mudar.
Outro hábito que pode ajudar a ser emocionalmente mais forte é celebrar as pequenas vitórias diárias. Você se levanta, faz um café, é gentil com as pessoas, pratica um pouco de exercício. Essas pequenas ações têm um poder imenso. O segredo está em não subestimá-las. Se for constante com elas, construirá uma base sólida que te permitirá lidar melhor com os momentos difíceis. Cada passo conta. E o melhor de tudo é que o presente sempre está lá, esperando para ser vivido. No fim, tudo se resume a isso. Viver o presente é o antídoto perfeito contra a ansiedade. A vida não é sobre esperar pelo futuro ou lamentar o passado. É sobre aproveitar cada momento como se fosse o último e parar de esperar que coisas fora do seu controle mudem por si mesmas. Os estoicos sabiam disso. E embora suas lições possam parecer simples, seu poder é imenso. Faça cada dia valer a pena, porque o presente é tudo o que você realmente tem. Como dizia Nietzsche, na vida não há espaço para a ansiedade, apenas para o que você pode fazer hoje. Espero sinceramente que esta mensagem tenha sido útil. Quero parabenizá-lo sinceramente por ter chegado até aqui e ter concluído o vídeo. Isso significa que você deseja melhorar como pessoa. Se gostou do vídeo, deixe seu comentário. Se não sabe o que comentar, comente gratidão. Assim saberei que assistiu até o final. Se ainda não está inscrito no canal, o que está esperando? Inscreva-se agora e junte-se a nós. O estoicismo está cheio de ensinamentos como este, que são aplicáveis à nossa vida cotidiana. Portanto, encorajo você a continuar aprendendo sobre essa filosofia. Deixo aqui 2 vídeos repletos de sabedoria estoica para que você continue aprendendo. Até a próxima!